Alguns pontos são firmes, são claros, são, vamos dizer assim, dogmáticos na nossa fé, na nossa visão cristã sobre a criação. Primeiro, a criação é um ato livre de Deus. Deus criou porque quis. Não havia necessidade nenhuma de criar. Segundo, o plano da criação, ou seja, Deus não apenas cria, mas tem um desígnio, tem um projeto sobre o universo e sobre o ser humano especialmente. A natureza humana, é importante lembrarmos que nem todos os pensamentos que estão no mundo são iguais ao nosso. E que nós temos uma visão muito clara. O que é o ser humano? O ser humano é corpo mais alma numa unidade irrepetível. E que, quando vem a morte, há uma separação do corpo e da alma, e que depois se reúnem novamente na ressurreição no final dos tempos. A criação aconteceu no tempo, e, portanto, tem um começo e tem um fim. A eternidade não é uma das propriedades da criação, a eternidade é uma propriedade de Deus. Deus é eterno. Produção de Deus foi feita ex nihilo, ou seja, do nada. Deus criou do nada. Nele somos, nos movemos e existimos. Isso apresenta São Paulo esse resumo. Ou seja, Deus não apenas nos criou, mas Ele nos mantém na existência e nos leva à consumação da existência. Deus cria, mantém na existência e governa. O item sobre o Todo-Poderoso. Ora, nós cremos na onipotência divina, que ela é universal, que ela é de amor e que ela é misteriosa. O que quer dizer isso? Primeiro, o poder universal. Ele faz tudo o que quer. Deus tem o poder absoluto, irrestrito. Segundo, esse poder, essa onipotência, é de amor, ou seja, a paternidade e a onipotência se iluminam mutuamente. Assim, a onipotência divina não é arbitrária. Deus não pode fazer aquilo que contraria sua própria existência, que é a bondade. Em Deus, o poder e a essência, a vontade, a inteligência, a sabedoria, a justiça são como que uma coisa só. Nada está no poder divino que não possa estar na vontade justa e na inteligência sábia. Como Deus é absolutamente, perfeitamente, infinitamente sábio, bom, justo, o poder não poderia contrariar essa sua essência. Há uma questão importante, o mistério da aparente impotência de Deus. Por isso, Deus deixa, muitas vezes, acontecer a história, Deus permite o mal para dele tirar bens maiores. E não permitiria o mal se não fosse para tirar dele bens maiores. A criação. No princípio, Deus criou o céu e a terra, uma verdade de fé cristã, mas que também é compartilhada por judeus e por muçulmanos. O Concílio Vaticano I, de 1870, define que Deus é Criador. Se alguém negar o único Deus verdadeiro, Criador e Senhor das coisas visíveis e invisíveis, seja anátema. Claro que esse é um dogma já muito antigo, está nos primeiros credos de confissão da nossa fé, que creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio que Ele é o Criador. Segundo, que a razão humana natural pode chegar a entender isso. Se alguém disser que Deus vivo e verdadeiro, Criador e Senhor nosso, não pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, por meio das coisas que foram feitas, seja anátema. Novamente o Concílio Vaticano I. Sem a vontade divina, que a queira na existência, toda a realidade criada, material e espiritual, não poderia ter sido, não poderia ter existido. Deus quer que as coisas sejam, porque quer dar-lhes o ser por desígnio amoroso. Quer dar-lhes o ser. As coisas criadas não procedem de Deus de modo necessário, isso é importante. Nada há fora de Deus, nem dentro dele, que o obrigue a criar. A liberdade do ato criativo de Deus é consequência direta da transcendência divina e da distinção radical entre Deus e o mundo.
Deus cria do nada, ex nihilo, como dizem os teólogos. Cremos que Deus não necessita de nada pré-existente, nem de nenhuma ajuda para criar. A criação tampouco é uma emanação necessária da substância divina. Deus cria livremente do nada, a partir do nada. A criação a partir do nada é um mistério da fé e apresenta notáveis dificuldades à imaginação. O nada de que falam os físicos nos limites da teoria do Big Bang não é o nada da doutrina cristã, mas sim o vazio de algo pré-existente. A noção de criação é uma noção teológica. Está para lá da ciência empírica. Está além da ciência empírica. E aqui nesta foto apresento dois grandes cientistas. Um conhecido por muitos, certamente, Albert Einstein, grande físico, matemático, que apresentou ao mundo científico, a sua teoria da relatividade, que teve um impacto enorme. E ao lado dele está um outro cientista, um padre, que está visivelmente de clergyman, um padre Jean Lemaitre, que era um físico notável e que é o pai da teoria do Big Bang. Portanto, quando muitas vezes ouvimos dizer que a igreja é contra a ciência, é muitas vezes uma torpe ignorância de não sabermos que muitas coisas da ciência devem-se à pesquisa científica por homens de igreja, por homens de fé. Bastaria pensarmos que Nicolau Copérnico era cônego de uma catedral da Polônia, que o pai da genética era Mendel, um jesuíta que fez sua pesquisa em 1 metro quadrado, mais ou menos, de criação de ervilhas em Paris. E Jean Lemaitre é um físico tão notável que até hoje a sua teoria, a teoria do Big Bang, é a teoria mais aceita no mundo científico. Segundo a teoria do Big Bang, que se pode se deduzir, o universo existe há 15 bilhões de anos. A física moderna afirma que o universo nasceu de uma gigantesca explosão que provocou a expansão da matéria, expansão ainda observável nos dias de hoje, ou seja, o universo vai expandindo sempre mais. Portanto, teve uma origem, algo que, se pudéssemos rebobinar o grande filme cósmico, chegaríamos ao momento preciso em que o universo inteiro estava concentrado vamos chamar assim, num ponto, onde toda a energia, a massa do universo estariam concentradas. Esse ponto, vamos dizer assim, teria estabilidade para 10 na menos 43 segundos, na potência menos 43 segundos depois da explosão original. O universo inteiro, com tudo que irá conter mais tarde, está contido nessa esfera, nesse ponto inimaginavelmente pequeno, 10 na menos 33 centímetros. Ou seja, toda a massa e a energia do universo estariam contidos são bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de vezes menor que um núcleo atômico. O diâmetro de um núcleo atômico é de apenas 10 na menos 13 centímetros. E essa esfera original teria 10 na menos 33 centímetros. A densidade e o calor desse universo original seria uma temperatura de 10 na 32 graus, ou seja, 1 seguido de 32 zeros de temperatura. É inimaginável isto. É inimaginável. Mas, segundo a teoria do Big Bang, é isto que deu, vamos dizer assim, o instante, vamos chamar, um instante seguido à explosão o instante anterior, perdão, à explosão originária do universo, ao Big Bang. Para os cristãos, a criação do mundo implica que teve um princípio e não existe desde a eternidade. Trata-se de uma verdade de fé definida nos Concílios IV de Latrão e Vaticano I. Uma vez que Deus cria com sabedoria, a criação possui ordem. Saída da bondade divina, a criação partilha dessa bondade. A Igreja, em diversas ocasiões,
viu-se na necessidade de defender a bondade da criação, mesmo a do mundo material.